Bom, consequências de não pagamento são as consequências de qualquer não pagamento. Se temos força para não pagar, não pagamos. E depois? E depois? Quer dizer, eu acho que é esta pergunta que deve ser feita. Se nós tomarmos a posição, se nós, enquanto povo, e a questão não é uma questão puramente de palavras, a questão a diferença entre aquilo que nós devemos considerar o repúdio e o não pagamento é a posição do povo que não paga uma dívida que o governo quer que seja suportada por ele, e o repúdio é normalmente a expressão que se utiliza para exprimir a posição do Estado. Quando tem um governo democrático e patriótico, que pode ser revolucionário ou não, mas que não é completamente vende-pátrias e que decide tomar esta posição, essa posição é um problema de repúdio da dívida. O Estado X repudia a dívida e nós conhecemos alguns exemplos. O que é que pode acontecer? Os credores não emprestam mais dinheiro. É o que costuma ser dito. E nós assistimos à argumentação que tem sido utilizada até agora, sempre, por todos, que é, mas se não fosse o acordo da Troika, no mês seguinte já não havia dinheiro para pagar aos funcionários públicos, aos médicos, aos polícias, e a esses não fazia falta nenhuma, mas aos médicos, aos professores, a isto ou aquilo. Bom, isso é completamente falso. Porque é preciso dizer que Portugal, na altura em que essa questão se põe pela primeira vez, tem um produto interno bruto, com todas as dificuldades e com todas as fraquezas endémicas do nosso país, de 175 mil milhões de euros. Esse dinheiro não chega para prover às necessidades básicas do povo. Chega. Só não chega se uma parte substancial desse dinheiro, em vez de ser utilizada nessas necessidades básicas do povo, servir precisamente, por exemplo, a pagar os juros absolutamente usurários da dívida. Porquê é que foi assinado um acordo formal, um memorando de entendimento? E essa é uma responsabilidade de traição nacional que deve ser atribuída ao engenheiro José Sócrates. Porquê é que é assinado aquele acordo? Porque aquele acordo confere uma legitimidade discutível, não é discutível, a meu ver, não é sequer discutível a nível interno, mas uma legitimidade jurídica a nível internacional que passa a permitir aos credores, a partir do momento em que o Estado português se vinculou a uma obrigação de pagamento, se não cumprir, poder ser demandado nos tribunais internacionais. Até aí, os credores podiam ter ações. Essas ações onde é que tinham de ser intentadas? Essas ações podiam ser intentadas nos tribunais portugueses. O que é que muito provavelmente podia acontecer? Bom, em condições normais, isto em matéria de justiça, já lá vou, também fizeram aqui perguntas sobre isso, isso em matéria de justiça não há nada normal neste país, mas em condições normais, os juros que estão fixados em relação à dívida não eram aceitos pelos tribunais portugueses. Tem uma norma jurídica que os impede de aplicar os chamados juros usurários. E, portanto, se um credor for meter uma ação contra um devedor num tribunal português a pedir, eu emprestei a este indivíduo 100 e agora quero 250 porque lhe emprestei à taxa de 250%, o tribunal, pura e simplesmente, não admite esta pretensão. Portanto, a assinatura daquele memorando de entendimento visou conferir uma legitimidade jurídica internacional, portanto, amarrando o Estado português a esse compromisso. Mas a verdade é que, se o Estado português decidir não pagar, quem se amola são os credores. Sob esse ponto de vista, aquele deputado do PS, que num momento de exaltação, num célebre jantar, disse estou-me a marimbar para os credores, teve aquilo que se chama, em linguagem jurídica, um intervalo de lucidez. Portanto, efetivamente, os credores, por isso simplesmente, têm de se conformar. E, portanto, consequências não vejo que pudesse haver nenhumas relativamente a isso. Bancarrota do sistema bancário, ela existe hoje. E ninguém quer falar sobre isso porque toda a gente a subia para o lado. Mesmo os chamados partidos de oposição, que estão representados no Parlamento e que toda a gente já percebeu que não querem ser poder, isto é, que odeiam a hipótese de ser governo, que são incapazes de dizer, rua com esses senhores, nós queremos ser, esses para a rua, nós queremos ser com este programa, recusam-se a verificar que se hoje todos os depositantes acorressem aos bancos, a grande maioria dos bancos ia à falência. Não era só a Caixa de Depósitos, que essa então está completamente entalada. E porquê é que isto aconteceu? Isto aconteceu porque, ao longo da última década, os bancos, todos, foram ao Banco Central Europeu buscar dinheiro a 1% e andaram a emprestar aos respectivos
mutuários, desde os Estados aos particulares e às empresas, as taxas 3, 4, 5, 6 vezes. Acumularam lucros absolutamente fabulosos. Para onde é que foram esses lucros? Para a capitalização dos bancos? Não. Foram para os bolsos dos acionistas. Portanto, esta década foi uma década de sonho, de dourada, exatamente para os grandes acionistas desses bancos. E, portanto, nós temos hoje o paradoxo de os bancos foram privatizados e a lógica do funcionamento do capital financeiro a privatização conduziu à bancarrota. Portanto, nós a medida que devemos defender é a nacionalização imediata dos bancos. E agora reparem neste outro paradoxo muito curioso. É que, se alguém fala em nacionalização dos bancos, o mínimo que é apelidado é de stalinista. O mínimo. O máximo é coisas muito mais graves do que essas. Mas se for para nacionalizar o buraco do banco, aí estamos todos de acordo. Estão? Estão eles. Isto é, estão eles, nós não estamos. Ou seja, o buraco do BPN, esse pode ser nacionalizado. O BPN, não. E, portanto, quando se diz a bancarrota do sistema bancário, e pergunta-me, então, que medida é que deve ser tomada? Houve um dos senhores que colocou essa questão. Pois, a imediata nacionalização da banca, como, aliás, a imediata nacionalização das empresas que estão ligadas aos principais setores da atividade económica. As grandes empresas ligadas aos principais setores. Da água, da eletricidade, das telecomunicações, etc, etc, etc. Essa medida é absolutamente essencial para a sobrevivência do país. Depois, o que é que nós podemos fazer? Bom, eu acho que o travar deste combate que é um combate desigual. Se vocês reparem, nós estamos aqui 30, 40 pessoas aqui no sábado à noite. Perdão, sexta, tem razão. Eu vim diretamente de um julgamento da Covilhã para cá, ainda não acertei os fusos horários. Mas, portanto, estamos aqui numa sexta-feira à noite. Bom, durante esta sexta-feira, já passaram por todos os grandes órgãos de comunicação de massas, isto é, as televisões, os economistas, comentadores, analistas, especialistas do costume, que para um universo muito maior de pessoas, destilaram as mesmas explicações de sempre. E, portanto, o combate ao nível apenas da divulgação das ideias é pouco. Portanto, o que é que tem de se fazer? A meu ver, os passos devem ser dados é na organização dos cidadãos, espalhar a ideia de, por cada bairro, por cada empresa, por cada cidade, por cada vila, constituir um comitê contra o pagamento da dívida. Isto não tem que ser uma estrutura nacional única. Pode haver uma estrutura por empresa, por bairro, por estrutura social, e que tem como objetivo mobilizar os cidadãos para o não pagamento da dívida. O que é que isso implica? Bom, houve alguém que referiu isso. Isso implica, entre outras coisas, e com medida imediata, derrubar o governo. Pois, muito bem, é isso mesmo. Lutar pelo derrubamento do governo. Os senhores dentro do CADPP estão disponíveis para discutir isso? Ou acham que isso são os revolucionários daqui e da colar que querem agora tomar o poder e vêm para aqui com aquelas ideias do costume e a ditadura do proletariado, que é coisa que tanto nos assusta? Isto é, os senhores acham que é possível nós travarmos uma luta consequente dentro do país que não passe por derrubar o governo? É óbvio, em meu entender, é absolutamente óbvio que não é para meter lá um governo do MRPP. O que eu estou a defender é a constituição de um governo democrático, patriótico, com todas as forças, que agrupe todas as forças políticas, democráticas, partidárias, cívicas e sociais, para aplicar um programa de desenvolvimento do país e de defesa dos interesses do povo. E, portanto, este objetivo é um objetivo suficientemente amplo e democrático para merecer o apoio de um grande conjunto de pessoas. E não interessa lá se são do CDE, até pode ser um cidadão do CDS, mas desde que esteja de acordo com isto, eu acho que a gente se pode unir com o diabo, desde com base em princípios. Eu estou a defender uma coisa diferente de acordos de cúpula. Umas reuniões em que o dirigente do partido X encontra-se às escondidas ou às abertas com o partido Y, isso é um disparate completo. As unidades estabelecem-se com base em princípios e a partir das bases. Depois, do ponto de vista jurídico, o que é que o CDADPP, e vou já a essas coisas mais concretas, pode fazer? O que é que o CDADPP pode fazer quanto ao pagamento da dívida? Bom, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que eu apoio a ideia da auditoria cidadã, sempre a apoiei. Porquê? Há bocado perguntava-se, mas isso é necessário para não pagar a dívida? Bom, necessário não é, mas útil é. Isto é, eu próprio subscrevi essa opinião, que era muito útil que se procurasse, de uma forma independente,
e não com os Vítor Constâncios do país, determinar, dizer a dívida é tanto, chegou-se a esta dívida desta forma e a dívida é este e aquele outro credor. Claro que ninguém, do ponto de vista do poder, está interessado nisto, porque se chegaria rapidamente à conclusão de que não é parte da dívida, é toda a dívida ilegítima. O povo português não tem que pagar esta dívida. E, portanto, quando percebesse qual era a razão de ser, a natureza e a quem, recusar-se-ia a fazê-lo. Portanto, o que é que o CADPP pode fazer? Bom, essa ideia da auditoria à dívida é uma delas. Aquilo que está a acontecer aos trabalhadores que vendem não a força dos seus braços, mas a inteligência nos países da Europa, em que se está a assistir a uma precarização sucessiva e progressiva desses trabalhadores. Quer dizer, nos chamados países emergentes, está a acontecer em Xangai, o que se passou de facto em Manchester, é a minha opinião, e dos estudos que tenho feito, o que se passou em Manchester no século XIX, e o que está acontecendo na Europa hoje é um processo de precarização e de proletarização sucessiva dos trabalhadores, digamos, do setor da inteligência, chamemos assim, não consigo encontrar neste momento uma expressão melhor. E que é isso que justifica e que caracteriza a chamada informalidade e precariedade. Isto não é um problema de má vontade desta ou daquela pessoa, é um processo próprio da lógica do desenvolvimento do capitalismo na sua fase imperialista atual. E acho que isso traz uma série de consequências, por exemplo, só para, não me quero alongar muito, mas, por exemplo, em relação ao movimento sindical, os meus caros amigos que vejam os desafios que isto traz. Como é que os sindicatos tradicionais, em particular os de base proletária ou operária, se organizam agora para o exercício da atividade sindical com um exército de trabalhadores a recibo verde? Como é que se mobilizam os trabalhadores a recibo verde para a greve geral? Por exemplo. Como é que se faz a organização dos desempregados, que são uma força completamente explosiva e que é hoje abandonada de uma forma geral pela organização sindical, que representa apenas aqueles que já estão ou ainda estão no mercado de trabalho. E, portanto, não representam os jovens que ainda não entraram lá e que estão à beira e que estão a ser mandados emigrar pelos nossos governantes, e também já não representam aqueles que, entretanto, foram expulsos do mercado. Quer dizer, isto tem uma série de consequências que não podemos aqui abordar em pormenor, mas chamava a atenção para, de facto, a riqueza desta discussão e das consequências que daí decorrem. Agora, outras coisas, ações judiciais, eu peço imensa desculpa. Vão, se calhar, ouvir qualquer coisa que não estariam à espera. Eu sou advogado há 37 anos. Sou um advogado de barra. Gosto do cheiro a pólvora da batalha, da peleja judicial. Mas não alimentem demasiadas expressas nessa matéria. Em particular, na frente que poderia ser mais útil, que seria aqui uma questão que o Jorge Mota chamou a atenção, que é: nós hoje vivemos aquilo que uma pessoa, aqui há uns meses largos atrás, definiu como um estado de sítio não declarado. Vivemos em Portugal um estado de sítio não declarado. A Constituição está suspensa de facto. E, portanto, em nome do acordo da Troika, vale tudo, inclusivamente tirar olhos. O que é que poderia dar alguma esperança à luta jurídica nesta matéria? Digamos, a defesa da constitucionalidade. A defesa da Constituição, da constitucionalidade. O combate pela constitucionalidade das leis. Agora, os senhores alimentam alguma esperança naquele conjunto de 13 comissários políticos que habilitam o Palácio Raton? Então não estão a assistir a este espetáculo miserável em que está a ser a designação dos novos 3 membros, em que o PS, que se pretende ser a oposição de esquerda, nomeia para ser juiz do Tribunal Constitucional um comissário político que não tem categoria rigorosamente nenhuma para ser juiz de coisa nenhuma. Foi sempre um homem de gabinetes, passou durante um ano pelos tribunais administrativos e fiscais, como juiz não deixou saudades nenhumas, foi para governante, só fez disparates, deu cabo do Tribunal de Trabalho aqui de Lisboa, por exemplo, entre muitas outras medidas, e agora vai para o Tribunal Constitucional. Com que mérito? Com a cor do cartão partidário. Agora os senhores estão à espera que o Tribunal Constitucional, cujos membros são 13, 10 escolhidos pelo Parlamento, que eles querem dizer escolhidos pelo PSD, CDS e pelo PS. É o que isto quer dizer. Escolhidos pelo Parlamento é o que isto quer dizer. Os senhores nem sequer ouviram falar sequer em qualquer auscultação, conversa com qualquer outra força política
para haver um juiz conselheiro, como já houve no passado, do Tribunal Constitucional que representasse outra sensibilidade. Não, isto agora é muito simples. PSD, CDS indicam uns, o PS significam outros. Então, o Bloco Central, os gajos que assinaram o acordo da Troika, o que é que a gente está à espera que eles vão fazer? Que achem que os cortes salariais são todos constitucionais, como é evidente. Que era só para aquele ano. E, portanto, era temporário. Agora, quando forem por 3 anos, vão dizer que é constitucionais. E depois, quando forem por 10, eles vão dizer que são constitucionais. E, portanto, a batalha jurídica, puramente jurídica, pode e deve ser travada, mas é uma batalha que está muito limitada. Os senhores não estão a ver que hoje um jovem do movimento do sem-emprego junta-se com mais 3 colegas de causa e convoca a empresa para apresentar os princípios do movimento e é constituído arguido num processo de crime sob a acusação da realização de uma manifestação ilegal. Isto ainda é pior que no fascismo. Isto ainda é pior que no fascismo. E reparem, e ninguém diz nada. E toda a gente acha que isto é legalíssimo. E os senhores têm ideia, se alguém for levantar o problema de que a lei, e aproveito para dizer isto, porque isto tem de certeza muito que ver com a atividade prática de muitos dos que aqui estão a ser muitas vezes perseguidos, e aqueles que já o foram têm sido perseguidos, com base numa lei da liberdade de manifestação, que é uma lei pós-25 de Abril, e eu agora peço imensa desculpa, não quero ofender sensibilidades de alguns de vós, mas aquela lei é fascista. Nós, à moda do MRPP, diríamos social-fascista. Isto é, aquela lei é uma lei aprovada logo a seguir ao 25 de Abril, pouco tempo depois do 25 de Abril, por um dos governos Vasconcelos, para acabar com as manifestações contra os governos, em particular as manifestações do MRPP. Portanto, aquela lei aplicada, digamos, à risca, não há manifestações. Os senhores sabem porquê? Não é possível passar a menos de 100 metros do órgão de soberania. Não é possível passar a menos de 150 metros de uma embaixada. Não é possível passar a menos de não sei quantos metros. Bom, isso numa cidade de Lisboa já não passa por sítio nenhum. Não é possível fazer manifestações de segunda à sexta-feira antes das 19h30 da noite. Vocês não sabiam disso? A força das pessoas e das organizações tem imposto que se realizem. Mas no primeiro momento em que eles quiserem pegar, e já pegaram, por uma manifestação que foi às 4 da tarde, a uma quinta-feira, a lei lá diz isto. Esta lei é constitucional? Obviamente não é. Esta lei é uma lei igualzinha às do tempo do fascismo, cuja Constituição de 33 dizia lá no artigo 8º os cidadãos têm direito à liberdade de expressão de pensamento. Estava lá escrito na Constituição do fascismo. Depois tinha um parágrafo que dizia lei especial regulará o exercício desta liberdade. E depois a lei especial o que fazia era impedir a liberdade. Pois é exatamente o que a gente tem hoje. Esta lei é completamente inconstitucional. Mas neste quadro atual, eu estou absolutamente convencido que chega àquelas avantesmas e eles dizem que isto é constitucionalíssimo, como é evidente. Pois os senhores sabem que há um princípio, alguns saberão, há um princípio na Constituição que diz que as leis fiscais não podem ser retroativas. Pois aquelas almas têm aprovado todas as leis fiscais retroativas, dizendo que onde a Constituição diz que as leis fiscais não podem ser retroativas, deve ler-se que em tempo de crise podem ser. Quer dizer, coisas assim. Portanto, eu acho que há aqui um combate a fazer-se, mas é um combate muito mais ao nível da discussão pública, da realização, por exemplo, este debate sobre a constitucionalidade de algumas das normas que têm a ver com o exercício de liberdades fundamentais, por exemplo, a de manifestação, é um debate que tem de ser travado, porque a maior parte das pessoas nem sequer sabe isso. Mas muito mais do que alimentar grandes ilusões a respeito disso. Agora, quando falou-se também da criminalização, a criminalização dos atos de responsabilidade política. Bom, já hoje há uma lei que permite criminalizar os titulares de órgãos políticos. Os senhores sabem qual é o resultado disso? Sabem? Não sabem? Sabem qual é? Quantos titulares de órgãos políticos estão presos por atos praticados no exercício das suas funções públicas? Zero. Como é evidente. Porquê? Bom, isso levava-nos muito longe, mas eu só direi apenas o seguinte. Eu já fiz, numa campanha eleitoral, a proposta de que deveria ser constituída uma comissão por cidadãos impolutos, porque, obviamente, o Ministério Público é completamente incapaz de dar conta do recado. Quer dizer, os senhores estão pensando que agora o Ministério Público foi à Madeira e requisitou a GNR para ir vistoriar o jardim. Os senhores estão convencidos que aquilo vai dar alguma coisa? Não vai dar coisa nenhuma.
Porque o Ministério Público daqui a 10 anos, vocês não viram aquele caso dos sobreiros, agora recentemente? O Ministério Público soube chamar a polícia, perdão, soube chamar a televisão para filmar em direto as detenções e as buscas na altura, fez uma grande parangona, estamos aqui de peito feito, agora que a criminalidade económica ou financeira vai vê-las. Passam estes anos todos e que desvai-se tudo. E, portanto, chamo só a vossa atenção para que há algumas batalhas jurídicas que podem e devem ser travadas. Acho que todos aqueles que forem, por exemplo, constituídos arguídos em processo disso devem contestar até ao fim essa constituição de arguído, mas eu acho que é muito mais importante do que isso, é impor o debate público sobre esta matéria. Que ninguém quer fazer. Por exemplo, ninguém... Agora, algumas pessoas estão aqui na sala, poucas, mas algumas pessoas sabem que eu ando a denunciar o que é o Tribunal Constitucional há N anos. Uma voz completamente no deserto. A maior parte das vezes, as pessoas diziam, mas o que é que este tipo quer? Para que é que interessa isso o Tribunal Constitucional? Isto já é uma monomania. Lá está ele com uma das deles. Agora, quando as pessoas chegam a um ponto decisivo, que é todas as leis que o Governo aprova todos os dias, ou o Parlamento, são todas contrárias à Constituição e passa tudo no Tribunal Constitucional, vê-se finalmente a importância disso. E, portanto, eu aqui o apelo muito grande que faço é que estou disponível para a ajuda na frente jurídica que seja preciso dar. Algumas das pessoas desta sala sabem que quando foram as agressões dos polícias à paisana, eu tomei a iniciativa de, enquanto cidadão, fazer uma queixa ao Procurador-Geral da República contra os agentes infiltrados, que está a correr os seus termos, onde, aliás, já fui ouvido recentemente como queixoso. Assumi isso como uma obrigação cívica, não é um direito, uma obrigação cívica. Estou disponível para isso, mas não alimentem demasiadas ilusões quanto à luta meramente jurídica. E por fim, bom, quanto ao euro, é só para dizer isto. Vamos lá ver, o euro acabou. O euro acabou. O euro cumpriu a sua missão, em meu entender. Eu já não sei, uma pessoa que perguntou, então, por um lado, as consequências do não pagamento e, por outro lado, a questão da saída ou não saída daí. O euro, na intervenção que eu fiz, procurei demonstrar essa tese. O euro é o marco transvestido e desempenhou um papel do ponto de vista da afirmação da hegemonia do imperialismo germânico na Europa. As consequências da saída do euro não seriam a manter-se o euro, que neste momento é mais do que discutível que se possa manter, não seriam de certo mais graves do que aquelas que estão a cair em cima do povo português, derivado àquilo que representa a perda de soberania, é a perda de capacidade de decisão que a integração no euro representa. Portugal hoje não pode definir um orçamento como quer, tem de o fazer como União Europeia. E atenção que o que a Alemanha quer impor é que, até para os países mal comportados como o nosso, a gente tenha de mandar primeiro o orçamento para um comissário qualquer do Reich ver primeiro e dizer, então este pode ser, e depois ser aprovado. Não temos política monetária, não temos política fiscal, não temos política orçamental. Portanto, hoje o país está completamente liquidado do ponto de vista da sua capacidade de decisão, mesmo que tivesse um governo de esquerda lá. Não podia decidir nada se não quebrasse com esses lá. E, portanto, quaisquer que sejam, e as consequências podiam ter dureza, não eram seguramente mais duras do que aquelas que o povo português está a suportar neste momento. Porque não se esqueçam de uma coisa. Aos cortes, a lógica das medidas que estão definidas neste momento obedece ao seguinte: é preciso a consolidação orçamental a todo o trânsito. Para isto, a Troika e a política do Governo, que é a aplicação do memorando da Troika com mais uns acrescentos, só conhece uma dupla receita, que é cortar nos salários, perdão, uma tripla receita, cortar nos salários, aumentar nos impostos, cortar nas despesas de apoio social. Portanto, isto vai agravar cada vez mais. Nós temos neste momento qualquer coisa como 2,5 milhões de pessoas, milhões e meio de pessoas abaixo do limiar mínimo de pobreza. Temos mais 2,5 milhões, sensivelmente, que só não estão abaixo do limiar mínimo de pobreza porque recebem alguma espécie de prestação social. Subsídio de desemprego, pensão de reforma. Cortando aí, nós muito rapidamente atingiremos os 3 milhões e meio. O que é que vocês acham? Vale a pena? Isto é
Vale a pena pertencer ao euro para estar nesta situação? O que é que as pessoas acham que vai ser este próximo ano se a gente não derruba o governo? O que é que vai ser este próximo ano? E, portanto, por aqui volto ao início. Eu acho que não é possível lutar consequentemente contra o pagamento da dívida sem lutar simultaneamente pelo derrubamento deste governo e pela constituição de um governo democrático e patriótico.